Olá! A lei estabelece condições para o tratamento de dependentes químicos e seus familiares em casas de recuperação, que podem ser mantidas por meio de convênios com universidades, entidades particulares, organizações não governamentais e até com o poder público. Casas de recuperação para dependentes químicos. Esse é o assunto do programa Entrevista de hoje. E para falar sobre o assunto Casas de Recuperação para Dependentes Químicos, o programa Entrevista recebe aqui hoje o deputado Daniel Messac, do PSDB, autor da lei estadual que apresentou uma emenda, ao projeto que é federal. Deputado, obrigada pela sua vinda aqui mais uma vez. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, estar também conversando com milhares de ouvintes que estão sintonizados e especialmente tratar de um tema tão importante para todos nós que estamos no dia a dia lidando aí com o público e que a cada dia nos assustamos mais e mais com o crescimento desenfreado da questão das drogas, principalmente nas escolas e hoje, infelizmente, até nas igrejas. Deputado, a Constituição já estabelece as condições para a criação dessas casas. São os centros de tratamento, desde 2007. O senhor apresentou a emenda em 2010. Gostaria que o senhor falasse qual a diferença dessa emenda para a lei federal. Bem, nós fizemos aqui uma emenda à Constituição Estadual para que nós pudéssemos, então, ter aqui um mecanismo dentro da nossa legislação estadual que criasse condições para que o poder público, quer ele estadual ou municipal, tivesse uma atuação mais objetiva no que diz respeito à questão do tratamento das drogas. Esta é uma batalha que, se nós não tivermos a união de toda a sociedade, não basta nós dizermos, olha, isso é responsabilidade da igreja, isto é responsabilidade das autoridades, do governo, assim nós não iremos a lugar nenhum. O objetivo que nós queremos alcançar é varrer realmente do meio do nosso dia a dia, da nossa sociedade, essa questão das drogas. E isto só será possível se nós tivermos o engajamento de todos, sociedade e governo, trabalhando de mãos dadas. Deputado, hoje no estado e na capital também existem alguns centros de tratamento, o Instituto Casa de Eurípides, Tem também a Metamorfose e tem o Vassili Schuch, que é mantido pelo Estado. Esses centros conseguem atender a demanda? Olha, tradicionalmente, a instituição pioneira, não do Brasil, mas na América do Sul e a segunda do mundo, a tratar essa questão assim com mais clareza, que é a questão da prevenção e o tratamento do uso abusivo de drogas, é o Movimento Jovens Livres, que foi fundado aqui também pela Ana Maria Brasil e o pastor Paulo Brasil, que fizeram um trabalho excepcional. Agora, é de conhecimento de todos que, em função do crescimento da demanda, da necessidade de se internar pessoas para o tratamento, no primeiro momento o movimento ele era eficiente para a demanda existente naquele momento. Chegava, por exemplo, vinha pessoas do Mato Grosso, pessoas de outros estados para que fazer o tratamento. Com esse crescimento, o movimento perdeu a sua capacidade porque os seus recursos eram poucos. E as pessoas que procuravam o movimento, também pessoas que não tinham condições de estar pagando. Esse tratamento ele era feito quando a pessoa pudesse contribuir, não pagamento, mais uma contribuição, e posteriormente houve um crescimento muito grande, a demanda, e acabou o movimento perdendo as suas condições. O movimento deu origem a um número muito grande de instituições, inclusive na sua maioria formada por pessoas que tinham problemas com a dependência química, passaram pelo movimento, foram tratadas, recuperadas e foram reinseridas ali à sociedade e começaram a abrir núcleos, porque eles entenderam a importância. Mas todos os núcleos, com exceção raríssimas, também enfrentam as suas limitações
dada a condição econômica. O Estado em si, quando eu falo Estado, eu me refiro ao Estado, a administração estadual, mas como também a administração municipal, também o governo federal, eles não têm tido uma atuação satisfatória no que diz respeito a essa questão do tratamento. Os jovens livres, eles tinham essa ajuda do poder público ou não? Olha, os jovens livres tocaram o seu trabalho, chegaram, por exemplo, a receber ali alguma vez ali um gabinete odontológico, uma ajuda, um convênio para que não fosse necessário pagar ali a luz, aonde o governo bancava aquela questão da luz, mas questões infinitamente pequenas. O que é que nós precisamos de entender? Primeiro, a questão das drogas, ela é um problema de saúde pública. O dependente químico, ele precisa ser tratado. Se ele é problema de saúde pública, nós temos hoje um recurso que é destinado já para tratamento de doentes. E sendo o portador de dependência química um doente, ele tem que ser assistido como tal. A família também é importante nesse processo? A família é importante porque a construção do tratamento, e às vezes a família ela contribui. O cidadão ele vem internado, ele passa por aquele processo, porque no primeiro momento ele recebe ali uma carga muito grande de produtos químicos, ele fica intoxicado. Então ele passa por aquele processo ali de cura. E após sair, se a família não apoiá-lo satisfatoriamente, ele acaba novamente voltando à questão das drogas. E há um número muito grande de pessoas que depois de tratado, eles acabam reincidindo nessa questão. Então a família ela tem responsabilidade no tratamento do dependente químico. Agora a situação, o que nós estamos criando aí, é que o governo estadual, através da Secretaria de Saúde, ele possa celebrar um convênio com aquelas casas de recuperação que estão efetivamente fazendo um tratamento. E esse tratamento, ele tem dado resultado satisfatório. Não são casas que são criadas aleatoriamente, mas são casas que comprovadamente o seu trabalho de recuperação deu certo. Então, que o governo, através da Secretaria de Saúde, venha fazer um convênio para pagar a casa de recuperação, a instituição, por pessoas internas. No caso, logicamente, haveria uma auditoria, né? Porque para ver se a instituição é séria mesmo. Esse processo é um processo natural. E hoje, para você saber se a instituição é séria, é só você voltar na origem da criação dela. Quantos foram recuperados, quantos depois de recuperados voltaram à questão das drogas. O movimento, e eu falo muito do movimento porque eu tive o prazer de acompanhar de perto essa luta, ele, sem sombra de dúvida, teve um resultado favorável muito grande no sentido de evitar ali que a pessoa voltasse a ter os mesmos problemas. Ele, então, eu acho que tem um índice muito grande de acerto. O que nós estamos defendendo é que a saúde, assim como ela faz o convênio com hospitais, ela faça convênio com essas instituições. Pague por leito lá de pessoas que lá vão estar internadas. Porque ou o governo vai fazer isso, ou então nós vamos conviver e estamos perdendo esta luta, não há dúvida. Bom, e o governador anunciou que até o final desse mês de março de 2012, será aberto o processo de licitação para o CREDEC, que será o primeiro centro de referência em combate a dependentes químicos. E esse é o assunto do segundo bloco, daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Entrevista volta com o tema Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e recebemos aqui hoje o deputado estadual Daniel Messac, do PSDB, autor da lei estadual que apresentou uma emenda ao projeto, a Constituição, que estabelece a criação dessas casas. E nós estávamos falando aqui sobre o CREDEF, deputado, que o governador Marconi Perillo anunciou essa semana que até o final do mês sai aí o processo de licitação. O senhor acredita que vai ajudar no combate? Bem, nós precisamos aqui fazer um reconhecimento muito claro. O governo Marconi, dado a proximidade com as casas de recuperação,
e por também iniciativa nossa, ele inseriu no seu programa de governo a questão dessa proposta que é o CREDEC, que é uma casa para tratar de dependentes químicos. Assim, extremamente acertado, e a população assimilou esta iniciativa. E agora ele, dando prosseguimento, já depois de feito várias rodadas de discussão na Secretaria de Saúde, das quais eu participei delas, ele tem agora já definido aquilo que vai ser o CREDEC, que vai funcionar como pronto de socorro, de atendimento ao dependente químico, e vai funcionar também ali como mecanismo de internação para tratamento também. Ele, então, agora parte para o princípio da construção da estrutura física. Esse CREDEC, sem sombra de dúvida, ele será um marco do governo Marconi Perillo e será um referencial, porque é o primeiro estado, é o primeiro governante que efetivamente tem uma ação concreta no sentido do combate ao uso de drogas. E eu tenho aqui a convicção absoluta de que o CREDEC ele vai atender também a demanda de uma população muito grande. Por exemplo, no domingo, eu recebi ali uma pessoa que dizia: olha, eu nunca te procurei. Estou te procurando hoje pela primeira vez, e eu preciso da sua ajuda, que eu tenho um parente, eu tenho uma pessoa que é dependente químico, que eu não dou conta de interná-lo, não sei o que eu faço, me socorre. Isso foi domingo. Mas todas as semanas, não passa uma semana sem eu receber uma pessoa que busca ali uma ajuda, um socorro. E muitas vezes nós não damos conta, porque as casas de recuperação, elas estão superlotadas, dentro da sua capacidade já superada. E aquelas que são particulares, elas cobram caríssimo e o filho do pobre acaba não tendo acesso. Então o governo ele faz agora uma ação que é atendendo aqui um chamamento, um grito de socorro daquele pai, daquela mãe que já não sabe mais o que fazer para ajudar o seu filho. E é difícil, é um tratamento muito difícil, né, deputado? Bom, o senhor tem acesso ao projeto, né, conheceu ali de perto. No caso, vai ser só em Goiânia ou vai atender o estado inteiro? O projeto ele deve ser regionalizado. Lógico que as suas ações principais também serão em Goiânia, mas ele vai focar, além da questão geográfica, ele vai focar também os dados, as pesquisas que tem, aonde há uma incidência maior realmente da questão das drogas. Agora nós precisamos ter consciência, só a questão do CREDEC não vai resolver a situação. Nós precisamos que o professor em sala de aula, como educador, ele passe a desenvolver uma ação concreta. Nós precisamos que os jogadores de futebol, que os artistas, que eles possam ter uma consciência, uma responsabilidade de que eles também têm culpa. Às vezes a gente assusta quando a gente vê um artista de televisão, ou uma cantora, ou um jogador, e volta e meia você vê aí usando drogas e colocando que isso é algo natural. Por exemplo, nós tivemos a questão, me salvo engano, daquela cantora Rita Lee, que reclamou do policial, questionou porque ela era artista e ela ia fumar apenas um baseado. Foi em Aracaju. Ações dessa natureza, a sociedade precisa repudiar. Porque estas pessoas são irresponsáveis e estão fazendo um mal muito grande para a sociedade. Infelizmente, a questão econômica está sobrepondo aos valores familiares e a questão de saúde pública, porque hoje a questão do crack também é questão de saúde pública. Isso que eu ia perguntar ao senhor, o crack, a gente pode dizer que é o mal do século, no caso, com relação às drogas? Olha, é uma droga barata, né, de fácil acesso? O crack ele demorou muito a entrar aqui no Brasil. E demorou a entrar não foi pela eficiência das nossas autoridades de impedir que ele entrasse. Você pode ficar assustado, você pode ficar pasmo, mas o crack demorou a entrar porque os traficantes, os chefes do tráfico, eles proibiam, não permitiam que o crack entrasse, porque o crack é o seguinte, ele é barato, então ele daria pouco lucro para os traficantes. E o crack, ele leva o cidadão ali a uma situação
aonde ele não é um cliente potencial, porque a vida daquele que usa crack ela é curta. Ele morre cedo. Então ele começa a comprar crack hoje, logo, logo ele morre e eles perdem aquele cliente. Então, infelizmente, nós temos hoje o crack, os traficantes, os chefes do tráfico seguraram para que ele não entrasse e acabou que até eles depois acabaram liberando e nós estamos perdendo. É o tal do capital de giro, né? É o tal do por capital ser de rápido, giro. Acaba tendo sempre o dinheiro. Agora os danos são horríveis, São né, deputado? irreversíveis. Do crack. Parece que é pior que a cocaína, né? Não, ele é pior porque ele é o subproduto. Né? O crack, ele é o subproduto e o usuário de crack, ele tem vida curta. Então ele vai, durante o seu período de existência, de dependência, ele vai dar pouco lucro para o traficante, porque ela é barata, mas vai dar pouco lucro porque o usuário também morre rápido também. Então é lamentável tudo isso aí. Deputado, e no caso, assim, a Casa de Recuperação, o CREDEC, né, funcionando, o senhor falou que vai funcionar em sistema também ambulatorial. Como é que seria, no caso? Olha, é aquele atendimento, a pessoa, volta e meia, você depara com alguém, e a televisão tem mostrado muito isso, na questão das overdoses. Para onde que ele vai? Qual que é o pronto-socorro que está especializado, que tem condição daquele tratamento? O CREDEC vai ser também esse ponto de referência também. Ou seja, a pessoa não precisa ficar internada, no caso? Não, ele não querendo, até porque você não tem como obrigar o cidadão a se tratar. É preciso aquela conscientização, ele acordar que quer ser tratado, e daí então ele vai ser tratado. Aquele imposição, olha, você agora vai ficar interna, que ainda que você não queira, isso não será adotado pelo CREDEC. Bom, e com relação às casas de recuperação, o senhor ainda bate na tecla que tem, independente do CREDEC, tem que haver esses convênios para manutenção. Olha, tem que ter o convênio. Isso, como nós já dissemos no início da nossa fala, é problema de saúde pública. Nós precisamos que as casas de recuperação sejam assistidas, porque o trabalho que elas têm feito aqui até o presente momento, na sua maioria absoluta, é um trabalho isento da participação do governo. Mas o governo tem responsabilidade e estas casas que são mantidas por igreja, pelo sociedade espírita, a universidade mantém muito pouco. A católica tem, aqui, né? Mas não é assim a capacidade que ela tem, pelo que ela faz, não diria que ela deixa muito a desejar ainda. Às vezes a gente vê o pessoal, às vezes no semáforo pedindo uma ajuda, e às vezes até não gosta de contribuir. Mas vale a pena você pegar e ir lá conhecer aquela casa para ver o esforço que é feito para que possa efetivamente fazer o tratamento. E a pior coisa que tem, né, deputado, é ver uma casa dessa fechar, por falta de verbas, por falta de ajuda, né? E a maioria das casas já fecharam. A maioria das casas, elas já fecharam. Agora há uma esperança, com as ações que o governo Marconi tem desenvolvido, do fortalecimento destas casas, e o governador está fazendo isso, naturalmente, sensível ao problema do pai e da mãe, mas está fazendo porque também o governo não dá conta mais do enfrentamento. Então ele precisa fortalecer parceiros para que conjuntamente nós possamos construir uma solução que possa amenizar o sofrimento, principalmente daqueles que já estão escravizados pelas drogas. Ok, deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. A gente vai ficar torcendo para que saiam esses convênios, para que outras casas sejam abertas, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. O problema da droga, ele é familiar, não atinge só quem tem, não só a família, mas toda a sociedade. Sugiro, inclusive, aqui a vinda do secretário de Saúde, Faleiros, até porque a autorização para a realização dos convênios já foi despachada pelo governador Marconi Perillo e está no presente momento nas mãos do secretário ali, com a assessoria dele, fazendo os estudos e, quem sabe, ali construindo a melhor alternativa. E o senhor viria de novo? Com certeza. Então está feito o convite. Tá, a gente vai chamar o secretário. Está aceito o convite. Tá certo, então. Está aqui, ó, registrado no ar. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Obrigada a sua audiência. Continue ligado com a gente no canal 8 da NET ou pelo site www.assembleia.gov.br. Até mais.